pregador. Vamos estar glorificando a Deus e pedindo para que Ele venha hoje, mais uma vez, capacitar o filho dele, amém? Eterno Deus, te apresento o teu ungido que irá ministrar a tua palavra. Eu te peço, abra as comportas do céu sobre ele, derrama a unção de sabedoria, capacitação, e cada palavra que ele falar, seja o teu Espírito a usar a boca dele para alimentar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Ô abençoado, já que você está em pé, abra aí no livro de Lucas. Hoje vai ser tudo rápido, dando a bênção. Eu me lembro, quando eu vejo essa igreja assim, os cultos que eu ministrava, quando eu trabalhava, a gente criou um núcleo de pregação no lugar, porque tinha mais de 3 crentes. Aí a gente criou um núcleo de pregação muito interessante. E o irmão falava assim: Wellington, você canta, eu prego, e o irmão Eliezer ora. Aí tá bom. Aí passou algum tempo. Passou-se um mês, a gente ficou naquela. E tem coisa que enfada. A Bíblia diz no provérbio que, por muito se ajeitar, as pessoas têm a facilidade de se enfadar com aquilo, porque não vê um resultado. O ser humano tem muito disso. E o irmão Eliezer falou para mim: Wellington, vamos parar com esse culto. Já faz um mês. Não vem ninguém para cá, rapaz. Eu falei: Eliezer, quando a gente fez esse culto, a gente fez por quê? Aí ele falou: para a gente se reunir, orar e mencionar a palavra. Eu falei: então, quem é que tem que estar aqui? Aí ele falou: eu, você e o Marco. Eu falei: então o principal está aqui. Aí passou um mês, Deus mandou mais pessoas, a ponto da gente não poder mais fazer o culto, porque o nosso chefe falou assim: já tem mais de 50 pessoas naquele culto, o que vocês fazem lá? O que vocês fazem? O chefe chamou a gente e falou: o que vocês estão fazendo lá atrás? Porque todas as pessoas, o meu sócio está indo nesse culto, ele é espírita e ele está indo no culto. Eu vejo que não dá mais para proceder lá atrás, vocês não têm como ficar mais lá atrás. Não tem como. Aí eu falei para o Eliezer, falei: tá vendo, Eliezer? Você orou para Deus mandar mais gente, agora a gente tem mais gente, mas não tem mais o culto. Enquanto a gente tinha um culto, a gente não tinha ninguém. Depois que a gente teve as pessoas, não tivemos mais o culto. Deus às vezes nos coloca para fazer opções. O que você quer? Você quer a minha presença? Às vezes estar na presença de Deus condiciona você a uma vida solitária, a uma vida sozinha, a uma vida de decisões singulares, não de coletividade às vezes, né? Jesus andou muito sozinho. Mas vamos lá, a leitura, já que você está em pé, senão você vai falar que eu não li. 1:34 diz assim: disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço nenhum homem? Versículo 35 do capítulo de Lucas, capítulo 1, diz assim: respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Pode sentar. Essa é o diálogo entre
um enviado de Deus e um ser humano que era Maria aqui na terra. Era um bate-papo, algo que antecederia um acontecimento que mudaria, algo que precisava ser condicionado, ajeitado, entendido, para que quando viesse a acontecer não causaria nenhuma estranheza. Atos miraculosos são diferentes de situações arranjadas. Deus, ele não tem limite. Deus é, quando você entende que Deus é absoluto, que Deus traz à existência as coisas que não existem, a nossa mente tem dificuldade para entender essa forma. O ser humano ainda consegue entender Deus como poderoso, glorificado, mas não entender Ele como soberania, como Deus que está acima de qualquer coisa criada, acima das coisas que estão patentes aos nossos olhos. Muito mais além, entender isso é uma grande dificuldade com as pessoas com quem Deus se relacionou. O relacionamento de Deus vai muito mais além do que meras revelações, meros milagres, meras portas de emprego, meros bênçãos financeiras. Vai muito mais além do que isso. Entender que isso é passageiro e que essas coisas são transitórias é difícil. Porque a própria Bíblia diz que as nossas necessidades fazem declaração ao que vivemos. E as nossas necessidades aspiram em nós uma total dependência dela. O próprio Jesus falou, a multidão, as pessoas falaram, a multidão está te seguindo porque está com fome. O Senhor provém comida e a provisão do Senhor está trazendo uma multidão atrás do Senhor, porque na verdade, de toda a soma de palavras que o Senhor está falando, de nada eles estão entendendo, eles querem pão. Quando cessar o pão, a caminhada, a peregrinação vai cessar. Então, o ser humano, às vezes, ele é movido pelo que ele precisa, não pelo que ele tem que ter, mas pelo que ele precisa. Você vê que há uma grande, a tônica maior das igrejas hoje é colocar alguma coisa para que sirva de atrativo. Isso é bom? Eu, evangelista Wellington, não vejo, porque a gente mascara um pouco o que é Jesus. Jesus não é bom para mim porque ele abre porta. Eu tenho que entender que ele é bom por causa da essência de eu ser um miserável homem e ele dizer para mim, Wellington, você é um homem miserável, você está caminhando para o inferno, você não tem direito a nada, você conversando comigo 1 hora, você não vai me convencer, você não vai me seduzir a te dar nada. Porém, eu decidi, poder de decisão, te ajudar. Eu decidi dar a você o que você não merece. Isso é graça. Então Jesus conversa, um anjo, um enviado de Deus, conversa com Maria. E diz para ela, olha, vai acontecer algo na sua vida sobrenatural. E aí é que está, irmãos. Porque quando a gente estuda, o sobrenatural não é um místico. O sobrenatural tem nome. O sobrenatural tem princípio, tem meio e tem fim. Ele está falando que o anjo está conversando sobre algo espiritual. O anjo não veio passar para Maria uma fusão
Porque o anjo revela a ela dizendo, eu vou fazer algo sobrenatural. Você imagina você acordada no meio de uma noite e Deus vem dialogar com você. Não é, ele não está usando um profeta, ele está usando um ser alado, e um ser alado completamente com a mente totalmente tomada, totalmente suspensa, vem conversar conosco, que temos a mente limitada. E ele vem conversar comigo, com você, dizendo o seguinte, olha, eu queria te dizer, pastor Carlos, que eu vou fazer algo sobrenatural, sobre-humano, algo que você vai ficar perplexo, algo que você vai ficar confuso, algo que você vai ficar andando de um lado para o outro, tentando encontrar o fio da meada ou uma explicação lógica, porém não há nenhuma lógica naquilo que eu vou fazer. Você imagina Deus conversando assim conosco. Maria apresenta suas argumentações dentro de uma tese de conversa. Maria está sendo colocada. Maria, e logo é engraçado porque não houve pergunta, ela simplesmente faz uma equação do que ela está ouvindo e diz assim, pastor Carlos, eu sou virgem. Como é que vai acontecer isso? Eu sou virgem, eu sou uma mulher que eu não fui tocada por homem algum. Eu sou virgem, como é que vai ter uma fecundação em mim se eu sou virgem? Às vezes nós queremos explicação de milagre sem ouvir toda a história, sem ouvir os feitos. E às vezes a gente precisa, pronto para ouvir, como diz Tiago, e tardio para falar, você está atento ao que Deus vai falar, porque Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que para falar de coisas espirituais, precisa pegar você, precisa pegar a mim e transportar para o mundo espiritual, porque a Bíblia diz que é no mundo espiritual que as coisas se discernem. Enquanto essa aparência carnal, a Bíblia fala assim, com vocês eu falarei coisas carnais, mas com os espirituais eu consigo entender que a transposição para ser espiritual é uma decisão, bata no peito assim, ó, minha. Não é Deus que me torna espiritual, pastor Carlos, sou eu que me torno espiritual. Não é Deus que tem que fazer visitas ao meu mundo para falar comigo. Se eu quero entender Deus, eu tenho que fazer visitas ao mundo de Deus para entender Ele. O que nós estamos fazendo é trazendo o sobrenatural para dentro do nosso mundo, com explicações do nosso mundo. É quase impossível você mudar Deus e não consegue mudar Deus. Por isso que quando Ele sai do mundo espiritual e vem para o nosso mundo físico, Ele vem com coisas espirituais que são eternas, que são suspensa, que não é algo palpável. E aí a gente quer colocar para Deus algo palpável. Deus, eu estou precisando de R$100, eu estou precisando de R$200. Deus fala, não, eu estou falando de ouro, eu estou falando de tesouro, eu estou falando de coisas eternas, de coisas grandes. Não diminua, porque Deus está dizendo, meu mundo é maior do que o seu. Por isso que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala com Deus, passa a tua necessidade, comunga com Deus, mas você também tem que aprender a ficar de joelho ali e ouvir Deus falar. Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é entender quando Deus começa a falar conosco coisas espirituais. Falando entre vós, o que diz Paulo? Salmos e hinos e cânticos espirituais. Então Deus, deixa eu correr, que hoje não é a hora, está falando com o mar. E Maria está dizendo, eu não sou mulher, eu sou... Tem pena de mim, as pessoas vão falar.
Como é que se dará isso? Que pergunta cabulosa, né? Deus, quando chamou Abraão, Abraão, sai de Ur, do meio da tua terra. Abraão era um homem rico, muito rico, da sua época. Muito bem, não estava doente. Há quem diga que na vida dos caldeus ele era um idólatra. Mentira. Fala de quem não estudou. Abraão estava bem. Parão, bem. Mas Deus diz, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sem pergunta. Sem endereço. Sem cálculo. E sem indagações. Quando você indaga, você está mostrando que você não entendeu espiritualmente o que Deus falou. Quando ele disse para Maria, dentro da pergunta de Maria, foi o seguinte: como é que se dará isso? Ele usou o mundo espiritual. Por quê? Porque o anjo, mesmo estando no mundo físico, ele é espiritual. Então ele fala assim, ó, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Continuou sendo espiritual. Ele está dizendo, uma capacidade virá sobre ti. Algo sobrenatural virá e acontecerá sobre ti. Algo que não é palpável. Você vai receber uma sombra. Algo intangível vai tocar em você. O que é isso? Capacidade. O que é isso? É uma força que se opõe à outra. Ele está dizendo assim, ó, não tem como, se não for por esse método que você está dizendo aí, mas a capacidade vai sobrepor o caminho que você acha que só tem esse caminho para você se fecundar. Você acha que só tem esse caminho, a sua limitação te leva a esse caminho. Ele está dizendo, vai vir algo sobrepor, vou gerar capacidade. Capacidade é isso, sobrepor aquilo, ou teu cálculo, que vai dar alguma coisa. O teu cálculo não dá o que se espera, mas eu vou fazer dar o que se espera pelo meu cálculo. Entender algo espiritual. Entender que você não está conversando com o Élito, você está conversando com o Eterno. Você está conversando com El Shaddai, aquele que traz em seus peitos, aquele que traz o poder. Por isso que o judeu não menciona o nome de Deus, porque mencionar o nome de Deus é trazer a presença dele para perto de você. Eu me lembro uma vez que eu estava no monte, e eu levantei a mão e falei, Senhor, me visita agora. Irmãos, eu senti que eu não estava mais com o peso do meu corpo. Eu fiquei encabulado pela fala que eu pronunciei e pela ação que veio sobre mim. Coisas de segundo, eu voltei ao chão e fiquei encabulado. Não tinha uma explicação na minha memória, meu TRX ficou rodando. Minha memória não entendeu nada. Por quê? Porque você está falando de coisas espirituais. E todas as vezes que você conecta com coisas espirituais, você tem que abrir uma brecha, um buraco, um jeito, para que essas falas espirituais adentrem em você. O que Paulo fala em Coríntios? Falo-vos como espirituais. Paulo está falando, eu não quero falar com pessoas de coisas terrenas, eu quero falar de coisas espirituais. Por quê? Porque o espiritual tudo discerne, e de ninguém ele é
discernido. Por que Paulo está falando isso? Está falando que quando Deus fala com você de transposição, de fazer coisas na minha e na sua vida, de impossibilidade de ser quebrada, e você quer passar isso para uma pessoa normal, ela não vai entender. Você vai tentar falar e ela não entende. E ela vai questionar, ela vai zombar de você, ela vai rir, porque você está falando de coisas espirituais que Deus falou com você, porque Ele te capacitou, Ele sobrepôs aquilo, e você quer passar, vai acontecer na vida. É melhor não falar, porque vão zombar de você. O que é isso então, evangelista? Capacidade. É Deus gerando, dizendo, eu vou gerar capacidade para você sair, para mudar, para acontecer, para fazer, para trazer. Todas as promessas de Deus não é baseadas em elementos terrenos, são baseadas em coisas sobrenaturais. Se nós conseguimos extrair da boca de Deus alguma coisa, e se Ele falou ao nosso favor, saiba de uma coisa, toda promessa, nele nós temos o amém. Por que temos o amém? Que é o sim. Porque Deus está dizendo, eu quebro paradigmas, eu quebro situações, eu mudo direções, eu faço acontecer onde não está acontecendo nada. Eu não preciso te explicar como se dará isso. Vai acontecer. Creia, simplesmente viva a tua vida e deixe para que aconteça e você só usufrua do acontecimento. Quem está entendendo isso? Dá glória a Jesus. Aí você vê que isso leva tempo. Isso não é da noite para o dia, como se estão fazendo crentes, fazendo tantos pastores, tanta gente. E vai aquela nuvem de gente sem maturidade, sem vida espiritual profunda. Quando nós programamos, o pastor Carlos me pediu um tema, eu falei de impacto, porque a palavra em mim provoca um grande impacto. Da mesma forma que eu prego, eu creio. E você sabe qual é a diferença de que quando você absorve daquilo que você ouve? Porque o que ouve, às vezes, não absorve. E às vezes o que absorve não se faz ouvido. É a paz que você tem. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cujo espírito está em ti, porque confia em ti. Está falando que você criou uma passagem do teu mundo para o mundo espiritual. Todas as vezes que você cria essa passagem, a palavra vai te dar convicção. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vê se isso não é paz. Mas habita onde? Na sombra do esconderijo. Não é aqui. É quando você sai daqui para lá. Então, não é Deus que tem que visitar o meu mundo, meu. É eu que tenho que visitar o mundo. O diabo não quer que você seja espiritual. O diabo quer que Deus venha várias vezes no teu mundo. Porque todas as vezes que ele sai do mundo espiritual e vem no teu mundo, ele encontra com quem? Com Satanás, tentando impedir, danificar, modificar a fala de Deus em relação a mim. Mas ele não tem como impedir quando você sai do teu mundo e entra no mundo de Deus. Seja mais nítido a fala. Leva mais tempo. O assunto é mais duradouro. Deus falava com Adão de 3 horas da tarde até... Não tinha calendário, não tinha horário. Porque Adão entrava no mundo de Deus e ficava conversando. Eva ficava esperando. Era para Eva estar junto, mas Eva ficava esperando lá fora. Jardim do Éden é tipologia de que o mundo de Deus pode estar dentro do nosso mundo. Não o meu mundo dentro do mundo de Deus. Porque não se conecta. Mas vamos lá. Aí ela pergunta, então vai gerar capacidade. O texto revela que enquanto eu não posso absorver essa ideia, vamos colocar assim, essa ideia que Deus colocou na vida de Maria, foi uma ideia. Vai vir uma virtude, uma sombra. Tudo
inerente. Você não vai sentir. Não vai ser uma transfusão de sangue, não vai ser uma pancada na cabeça. A virtude você sente? Você não sente. Você não vê. Aliás, perdão, você sente, mas você não vê. Mas para você sentir, agora você imagina, Deus já diz assim para você. Como é teu nome, abençoado? Nicole, 3 horas da manhã, você tem costume de acordar de madrugada? Não, né? Às vezes sim, mas vamos dizer assim, Deus fala com você assim, Nicole, às 3 horas da manhã, eu vou falar com você. O que você vai fazer? Você vai esperar, não vai? Você vai criar um meio, ainda que o seu sono seja um sono de Morfeu. Você vai esperar, você vai arrumar um jeito, você vai lavar o rosto, vai ficar debaixo da água fria, tomar café, um bule, vai jogar café na cabeça, mas você vai esperar. Por quê? Você tem um aviso. Você tem uma ideia. Aí sabe o que acontece? 3 horas da tarde, Deus vem e fala com você. Ele entra no teu mundo e te faz um convite para ir no mundo dele. Nicole, de 3 horas até 4 horas eu estou com você. Mas eu preciso que de 5 horas até 6 horas você entre comigo. Mas e qual a hora que eu vou dormir? Não sei. O que é mais proveitoso? Eu entrar no teu mundo ou te convidar para entrar para o meu? Paulo revelou isso na carta dele quando diz assim, fui convidado e fui levado. O texto não diz assim? A gente não está estudando Bíblia aqui? O que Paulo diz? Eu fui levado. Ele não fala que ele foi convidado. Ele foi levado ao terceiro céu. Qual foi o momento que Paulo foi levado ao terceiro céu? Quando ele estava orando. Olha que coisa interessante. Na oração criou-se uma conexão. E numa conexão criou-se um caminho. Falecida Senete Rosa diz que em um dos momentos da sua oração ela foi arrebatada e perdeu-se o sentido. Sua irmã Antonieta Rosa, que dirige a Penha, uma dos cultos da Penha, muito importante, que é às terça-feira, sacudiu-a e ela estava como uma desacordada. Passou-se alguns minutos, ela retomou a consciência. E a sua irmã estava dando tapa em seu rosto, dizendo, o que aconteceu com você? Ela falou, fui tomada. O corpo ficou, mas o espírito foi arrancado. E foi guiado. E ela disse, eu voltei com uma mensagem que eu não consegui ouvir quando ele veio até mim. Para ouvir a mensagem, eu tive que sair daqui e ir até lá. Por quê? Porque lá as mensagens são mais claras. O que Paulo falou? Vamos ver se isso é verdade. Paulo falou, eu vi e falei coisas inefáveis que não é me permitido dizer. Sabe o que Paulo... Essa fala que não é me permitido dizer é uma propriedade de Paulo. Não foi Deus que falou para ele, fala se você quiser. Ele falou, porque não vão entender. Foi tão profundo que ele falou comigo lá em cima. Foi tão profundo essa conexão. Essa convicção gerou tanta coisa boa em mim, que se eu falar para uma pessoa, ela não vai acreditar. E as pessoas não estão preparadas para ouvir o que Paulo estava preparado para falar. Então é muito bom quando Deus visita o meu mundo, mas Deus nos faz um convite a entrar no mundo. E as conexões são feitas através de movimentos que se tornaram arcaicos. Oração, jejum. Vai descer, Maria, vai. O anjo faz uma menção à sua prima, dizendo, aconteceu com a tua prima. E ela era uma mulher estéril. Foi o anjo que falou, ela era estéril, para quebrar um comentário. Para quebrar o comentário do caminho que Maria traçou, dizendo assim, se eu não me deitar com um homem, isso não vai acontecer. Sabe, muitas das vezes Deus nos faz promessa e a gente arruma um jeito
de criar um caminho para o eterno. Agora você tem que ser muito forte. Para criar um caminho para Deus tem que ser um Deus. Porque tem gente que recebe a promessa e Deus diz assim, ó, eu vou te colocar num determinado local. Mas, Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a prova assim, eu vou ter que fazer a prova assim, eu vou ter que... Como é que eu vou? Eu vou falar com fulano, eu tenho que falar com Beltrano? Não. Não cria caminho para mim, não. Quem está te fazendo promessa sabe o caminho que vai tomar. Seria uma imbecilidade se eu pedisse, se eu te prometesse algo e criasse um caminho para você fazer o que foi eu que prometi. Deus está dizendo, eu sou responsável pelaquilo que eu falo. Se eu falei que vou te colocar, se eu falei que vou te levar, se eu falei que vou criar um meio de te abençoar, eu sou responsável do começo, no meio e no fim. A conclusão disso já está escrito. Aí ele torna, para a gente orar, a serva, ele fala sobre a prima Isabel, e ele termina dizendo, porque para Deus nada é impossível. Perceba que a conversa do anjo não foi uma conversa longa, uma oração longa, um diálogo longo. Por quê? Porque o anjo está falando de coisas espirituais. Ele não tem que ficar fazendo média, comparações. Ele está falando, vai acontecer, porque vai descer sobre ti, algo sobrenatural vai acontecer, e nesse lado sobrenatural, ou nessa vida, nessa transição sobrenatural, vai se fecundar, e nessa fecundação alguém vai nascer, e nesse nascer, algo vai ser glorificado. Mas tem mais alguma coisa? Não. Você entendeu, Maria? Entendi. Olha o que diz o texto. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. É claro que você que estuda português, você vai ver que há um medo. Parece que eu estou aqui fazendo uma visão alegórica, parece que já que o anjo deu a ela um intimato dizendo, para Deus nada é impossível, eu acho que quebrou muitas das perguntas que ela poderia fazer dentro desse texto. Porque ela já começou com pergunta, eu acho que ela não terminaria sem ter toda a convicção, porque convicção é a certeza do fato, é você acreditar. Fé não é algo coletivo, fé é a certeza, é o pits, é uma palavra grega chamada pits, que quer dizer convicção. O que é convicção? É a certeza que você tem sobre um fato que é seu, não é a popularidade, não é o que você vê, por isso que não é guiado por vista. A fé é uma convicção que não nasce de fora para dentro, ela nasce de dentro para fora. Por isso que não pode ser roubada, não pode ser tirada, não pode ser manuseada. Você carrega com você. Ele olhou e disse, homem de pouca fé. Ele viu a coletividade e na coletividade ele não viu a unidade. Ele viu homens de pouca fé. Até quando estarei convosco? E não viste. Às vezes nós queremos coletividade de fora para dentro. Precisamos de testemunhos para unir ao que está dentro de nós. Se a convicção não nascer de dentro de você, ela não nasce mais de lugar nenhum. O medo é uma grande barreira para a fé. Por quê? Porque o Dr. Ruais disse que medo é uma perturbação do ânimo. Ânimo está dentro ou fora? O ânimo do ser humano está dentro ou fora? Dentro. Se é uma perturbação do ânimo, é como se o pastor Carlos botasse esse copo aqui, a água contém um copo, mas quando eu faço isso, eu estou provocando desestabilidade. O medo faz isso. Ele desestabiliza. Ele não cria uma plataforma reta. E nessa desestabilidade, você não consegue orar, você não consegue crer. Por isso que Jesus falou, não ore duvidando. O que é a palavra duvidando? Não ore com estabilidade. Não ore tremendo, não ore sem estabilidade. Por quê? Quando você ora sem estabilidade, não é conclusivo. Jesus está dizendo, você tem até fé,
mas não tem fé suficiente para receber isso. Por quê? Porque há medo em você, há uma perturbação dentro de você. Por isso que o feito do Mar Vermelho se deu à noite. Tinha um propósito nisso? Tinha. As geleiras do Sinai descendo, frio. O mar alto. O gelo no mar. A escuridão ofuscando o que você vê. Aí Deus diz para Moisés, diga ao povo que marche. Deus não disse, marche, Moisés. Diga ao povo que marche. Deixa o povo entrar primeiro. 3 milhões de pessoas entrando. Você acha que ninguém... Você já viu o mar à noite? Mas não é muito bonito não, hein? Eu já até me afoguei em umas peripécias minhas assim à noite. Não era crente, eu já me lasquei todo. Foi difícil de eu voltar. Quase que eu fui embora. Você imagina você entrando no mar à noite. Já entrou, pastor Carlos? Lembra não, né? Só em Rio, né? Cachoeira, pastor Carlos. Então Deus está dizendo isso aqui. Então Deus encerrou a conversa, já que a conversa poderia ser complicada. Deus falou, para Deus nada é impossível. Encerrou o assunto. Às vezes Deus nos dá um intimato. Às vezes nós estamos procurando um jeitinho brasileiro de Deus tentar falar melhor o que não conseguimos entender. Eu pregava num culto sobre soberania, eu falava assim, sabe o que significa a palavra soberania? Entre muitas palavras, uma palavra hebreia chamada Hazak, que quer dizer aquele que determina a hora que tem que acontecer. O irmão falou, é isso? Eu falei, é isso. Mas isso é muito forte. Eu falei, é o teu Deus, é o meu Deus. Só que você não entendeu, né? Aquele que determina a hora que vai acontecer. Pode escrever aí. Hazak é com H. Então Deus está dizendo para mim, você está diante de mim. Você está diante de mim, porém, a gente não crê. Você crê assim? Não. Você crê da sua forma. A gente crê da nossa forma. Então o assunto se encerrou. Aí ela diz assim, ó, cumpra-se em mim, segundo a palavra. Por que ela não falou, cumpra-se em mim, o que o anjo, segundo a tua... Isso aqui mostra, segundo a tua palavra, isso mostra um sensor de dúvida. Até lá, até o cumprimento, eu vou me ajeitar para entender o que vai acontecer. Então, existem 3 coisas, 3 máximas que acontecem na vida do cristão. Primeiro, a promessa. Segundo, estabelecer a promessa. Terceiro, levar, conduzir, segurar, manter a promessa em pé. O que as pessoas fazem? Deixa cair a promessa. Você tem uma palavra, Deus não precisa. O que o centurião disse para Jesus? Basta uma palavra. E meu criado, olha que fé. Jesus falou, nem em Israel vi tanta fé assim. Basta uma palavra e essa palavra que o Senhor falar, meu criado sarará. E era um homem das colisões romanas. Qual a diferença de Maria para esse centurião? É que ele entendeu que ele estava diante de um Deus. Então, quando você, na sua casa, na sua vida, diz, Deus, me abençoa nessa quarta-feira, está dizendo, Deus, quebra todas as impossibilidades
sai. Sai. Ai, ué, eu vou sair falando em línguas, vou sair andando na ponta. Não, nada de idiotice, não. Sai, porque você traz em você a convicção de que Deus é contigo. Aleluia! Seja feito conforme o que o Senhor disse. Essa é a diferença de uma pessoa que crê para uma pessoa que não crê. Essa é a diferença. Esses são os crentes maduros do século 21, de 2023, e os crentes que precisam de que Deus fale várias vezes a mesma coisa. O que o salmista disse? Uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi. Uma coisa disse Deus. Uma coisa. Viver com uma palavra é dizer para Deus: Deus, eu acredito no que foi dito, não no que foi contraditório. Eu acredito naquilo porque saiu da tua boca, e ninguém tem poder de quebrar, anular, modificar aquilo que ele falou. Ele disse: saiu da minha boca, fará o que me apraz. Não fará o que te apraz, porque fará, porque Deus é inerrante. Ele só tem uma palavra. Por isso que demora muito a sair. E quando sai, traz modificações. Cumpriu ou se não cumpriu na vida de Maria o nascimento de Jesus? Cumpriu. Deus quebrou ou não quebrou a impossibilidade? Quebrou. A virtude prevaleceu ou não? Prevaleceu. Porque Deus, soberano, modificar o meu mundo físico é fácil. O difícil não é Deus se tornar homem e vir no meu mundo físico. O difícil é eu me tornar espiritual e ir no mundo de Deus. Essa é a grande questão, que as pessoas não entendem. Que as pessoas às vezes nem estão atrás. Traga Deus para o seu mundo físico, mas nunca vá ao mundo dele. Ou só quando falecer. Não, Deus quer nos convidar nessa noite a adentrar no Santo dos Santos, no lugar sagrado, no lugar onde você... Uma certa feita eu estava conto isso e vou orar. Eu estava em São Paulo, eu ia pregar em São Paulo, Jabaquara. E eu estava num hotel. E o irmão, a bondade, o irmão me botou, tem a Avenida Paulista, ele me botou numa rua que tinha muita casa de prostituição. Ele errou. E ele me botou num hotel, pastor. Apesar que não era um motel, era um hotel mesmo. Mas era a conexão de uma rua de prostituição muito forte. E eu falei, eu acho que eu estou no lugar errado. Ele falou, não, é aqui mesmo. Depois o pastor deu uma chamada nele, me tirou, falou, irmão, você botou o irmão sangue de... E eu não entendi nada. Tem uma rua ali, né, na Avenida Paulista, me esqueci, tem uma rua que ela é até falada. Aí eu falei, eu vou sempre para grandes trabalho material lá, centro de convenções, eu estou sempre lá. Mas naquele dia eu fui para pregar, o irmão me botou, eu falei, tá bom. E eu fiquei lá. E dentro, eu fui tomar um banho, eu gosto muito de banho quente, eu fui tomar um banho, a água estava quentíssima, do jeito que eu gosto, e eu falei, meu Deus, comecei a cantar. Me deu uma inspiração de cantar, pastor. E eu comecei a cantar no chuveiro. Lembrei um hino do Vitorino Silva e comecei a cantar. Um porquê das rosas exalarem seu aroma, há um porquê
dos rios verterem em seus leitos, há um porquê da andorinha alçar tão altos voos, há um porquê dos... Comecei a cantar, me deu uma inspiração, me arrumei, botei um bom perfume, olhei o horário e desci. Eu vi uma correria no corredor, lá embaixo, eu estava no segundo andar. Falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, rapaz, teve um batimento aqui, teve um roubo. E um assassinato ali. Falei, assassinato? É, o cara entrou aqui, olhou, ele veio seguindo uma pessoa que ele tinha que roubar. Não entrou ninguém no teu quarto, não? Falei, não. Rapaz, mas ele subiu para o segundo andar, depois os policiais foram, uma correria danada. Falei, eu nem notei. Era Deus dizendo, ei, está na hora de eu tirar você do teu mundo e te colocar no meu. Está na hora de você vir para debaixo do esconderijo do Altíssimo. E esse transporte se deu quando eu comecei a louvar. Passe por essa experiência essa noite. Fique de joelho, tem coragem? Joelho na tua casa até Deus te transportar, até você sentir que as paredes em volta de você não são paredes, são cortinas. Porque o céu não é feito de paredes, o céu é feito de cortinas. Tanto que está escrito, e foi descortinado. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quando a gente entende isso, irmão, falar igual um professor amigo meu, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É a maturidade que o inimigo não quer que você tenha. Ele quer que você fique preso ao medo, à dúvida, à incerteza, né? E essa incerteza, ela gera em você uma vivência, mas uma vivência solta, onde você se torna dependente do teu medo, não dependente do poder de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu acredito no que foi pregado. Eu acredito no anti-rebis dominasse, naquele que tem, naquele que faz e naquele que é, naquele que muda direções. Não precisa mostrar nada do que já está escrito, é suficiente para nossa convicção do teu operar através da tua palavra e da tua escritura. Dos acontecimentos que permearam a vida de pessoas que foram visitadas sobrenaturalmente e passaram por experiências sobrenaturais. Essas pessoas nunca mais se tornaram as mesmas. Pegaram tanto gosto do sobrenatural que mudaram o seu parecer, o seu estilo de vida para permanecer. Como Enoque, que te agradou tanto que o Senhor o transportou vivo ainda para o mundo espiritual. Como Elias, que foi carregado vivo numa carruagem de fogo. Como Paulo, que visitou vivo o terceiro céu. Como João, que foi visitado na ilha de Patmos, naquela prisão, e o Senhor transportou ele para andar no meio de castiçais de ouro. João estava andando diante do Eterno e viu coisas no céu que eram inefáveis. Cria uma antirrenduleme contemenansuri cai. Cria uma conexão em nós. Chomine hawasi neva kawastil que plevas.
que nos permita visitar esse mundo espiritual, andar em lugares que poucos andam, ter experiências que poucos têm, convicções que só o Senhor pode gerar, certezas que só o Senhor pode estabelecer. Nós precisamos ser mais espiritual. Crie em nós condições para tal. Crie em nós meios para que nenhuma doença, nenhum agravo nos tire da tua presença com facilidade. Como esse bando de gente que tem desviado da tua casa por coisas tão pequenas. Crie em nós essas conexões e nos permita, Deus, ser tragado, ser envolvido pelo teu espírito de poder, de uma maneira que, ao retornarmos para esse plano, para essa atmosfera, sentimos saudades do céu, saudades de coisas espirituais. Reative em nós o desejo de orar, reative em nós o desejo de jejuar, reative em nós o desejo de passar momentos e oportunidades lendo a tua palavra. Reative em nós. Remalagato era faia. Reative em nós, nos torna de novo seres espirituais, dependentes da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vem cá que eu quero orar por você. Fica de pé, povo, ainda que eu vou orar só por ela rápido. Pai, essa moça tem um caminho longo para percorrer. E não é um caminho muito fácil. Tu me mostra isso. Não serão muitos que caminharão com ela nesse nesse caminho. Eu vejo solidão, negante o rider, Evas. Eu vejo dúvidas. Eu vejo momentos de paradas frequentes no percorrer desta moça. Pega na mão dela nessa mantiu revassa. Conduga ante teu fa, conduz ela. Mostra para ela que o final desse caminho é um final tão sobrenatural, tão maravilhoso, que vai fazer com que o caminho que a levou a tal decisão se torne pequeno. Muito longe, tem desertos, tem espinhos, mas tem ajuda inesperadas. Tem amigos distantes que vão se aproximar. E tem pertos que irão sair do teu caminho. Ajudas que você não vai contar, porém vão te ajudar. Deboches, portas fechadas e momentos difíceis. Mas dá a ela convicções que deu a Josué. Ela escutou essa palavra e o Senhor me mostrou ela comendo um livro inteiro. Tira dela o medo e no lugar do medo coloca a convicção. Tira dela a incerteza e no lugar da incerteza coloque
a certeza, e que quando ela sair deste culto, quando passar pelas portas ali, algo diferente recaia sobre ela. Quando ela chegar em casa, algo diferente. Quando ela botar a cabeça no travesseiro, uma nova serva de Deus acordará amanhã, totalmente modificada, para a glória e honra do teu nome. Amém. Qual é a tua idade? Tem um caminho longo, estreitinho. E eu vi várias paradas, várias desistências no meio desse caminho. É engraçado que você escolheu. Tem caminhos que escolhem para nós. E tem caminhos que a gente escolhe. E a gente às vezes tem o sim de Deus. A ajuda, às vezes não está no começo. Às vezes você tem que dar passos. Às vezes você tem ajuda de amigos, mas não ajuda sobrenatural. De repente, quando você menos imaginar, a ajuda sobrenatural vai vir. O Senhor manda te dizer, no teu choro e na tua angústia, olhe para o céu e diga, só uma palavra, me ajude. Só isso. Não reclame, não xingue, não desista. Que atrás de você vem outras pessoas. Você que vai abrir portas para outras que desistiram passar. Eu vejo você atravessando até oceanos. Você não vai pelo alto, você vai pelo mar. E no mar, Deus vai te dar grandes vitórias. Que se cumpra na sua vida. Amém? Vem cá que eu quero orar por vocês duas. Vocês duas. Fica uma do lado da outra aqui. Apesar de coisas diferentes. Quando vocês cantavam, é engraçado. Você já viu quando é feito um tijolo, a elaboração de um tijolo que tem um pouco de alguns produtos químicos, porém, o maior componente é barro. Deus me mostrava você sendo confeccionada para ser algo sólido. Porém, há uma atratividade do inimigo querendo impedir a consolidação desse projeto de Deus. E é engraçado que Deus mandou te avisar. Avise a ela que o inimigo fará várias investidas contra a vida dela. Muitas investidas. Porque ele sabe que essa confecção já começou na tua vida. Esse projeto de Deus dentro de você, de dentro para fora, já começou. E você vai ser muito usada por Deus. Porém, o inimigo percebeu, ele não sabe totalidade, mas ele percebeu, e nessa percepção, o Senhor já está te avisando. Cuidado com as astutas ciladas do teu adversário. Não é mais adversário de Jesus, é teu. Porque ele vai tentar investidas para te parar, para te enganar, para roubar de você essa convicção que você tem carregado dentro de você. Ele não consegue colocar a mão dentro do teu peito e tirar, mas ele quer que você confesse, quer que você externize isso, e nessa externização disso, ele quer roubar. E se ele conseguir roubar, você vai ver uma menina que pouco a pouco começa a parar, começa a entender coisas
diferente e sai da trilha. Mas Deus está te dando to have, está reforçando no teu peito e nas tuas costas uma armadura e dizendo: eu estou protegendo ela, Wellington. Sou eu que às vezes impeço ela de ir a lugares que ela programa ir. Encontrar-se com pessoas que ela, na mente, programou ir. E às vezes dá tudo errado. Acontece algo, muda-se tudo para que você não chegue. É Deus mudando certas coisas para que você não se torne uma presa fácil. Porque Deus tem uma obra e é rápido. Porque assim como eu prego nesse púlpito, Deus quer usar você para falar com pessoas, com a convicção que está dentro de você. E essas pessoas vão parar para te ouvir. Você vai ver isso. Isso vai trazer uma modificação no teu ânimo. Essas pessoas vão falar: fala mais desse negócio para mim. Então se prepara, porque a obra é extensa e realizadora. Ao mesmo tempo que eu vi isso nela, eu vi diferente com você. Eu vi Deus te pegando, tratando você assim como uma proteção diretamente para que falas. Eu via quando uma mão tapava os teus ouvidos, falas não adentrasse os seus ouvidos, criando confusões. O inimigo quer jogar algo persuasivo no teu ouvido, para gerar uma complicação e você ficar em xeque. Mas Deus tem te protegido, principalmente no ouvido. Eu vejo uma Bíblia aberta, que se abre e se fecha, se abre e se fecha na tua frente. Quando eu estava falando de palavra, ela abria ali e fechava com muita rapidez. E eu perguntei nesse inteirinho o que era isso. O Senhor me dizia: diga a ela para aprofundar-se, porque eu vou dar a ela sabedoria, excelência e discernimento, para que quando ela pegar essas escrituras que passam, porque eu via você passando as folhas rápido, como se não entendesse, a tua mão ficava mais lenta, e essas passagens e partes da Bíblia que você não entende, Deus te dará o discernimento, porque Ele tem algo com você, envolvido com missões, e você vai levar a palavra para lugares que outras pessoas não foram. Uma será estabelecida e fincada, uma outra será enviada. Eu vejo você indo, mas há um preparo, e a palavra Ele te deu. Você vai ter tanta inspiração e tanta fome de Bíblia, que em momentos que você poderia estar fazendo uma outra coisa, vai vir uma vontade de dentro de você de ler a Bíblia. E você vai abrir, a partir de hoje, você vai sentir isso de dentro de você, porque eu estou vendo que está entrando algo dentro de você. E Ele vai gerar isso. E você vai ler, estudar, de uma maneira que não é essa maneira que passou agora. É totalmente diferente. Porque Ele tem algo com você, de palavra para levar para outras pessoas. E não é púlpito. Eu estou vendo igrejas até em roça. Eu estou vendo você caminhando até sobre matos. Eu estou vendo você caminhando até sobre lugares difíceis, com montanhas e descidas. É Deus dizendo para você: eu estou te inserindo numa obra para ser realizado. Não sei se já te falaram isso. Então eu sou o primeiro profeta a falar. Então pegue isso, porque eu vejo você indo longe. Amém? Dê uma salva de palma, que Deus abençoe. Pastor Carlinhos. Posso sentar, meus irmãos?